Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. E o meu coração, como a terra seca, como a terra seca, anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Vai levantando tua mão, vai falando com o Senhor, vai apresentando a Ele o teu coração, vai falando para Ele aquilo que você necessita. Somente em ti construirei a minha casa. Diga para Ele: somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Força! Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Pois só em ti, só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Oh, oh, oh. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Levanta tua mão e canta forte, meu coração. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar.
Senhor. Glórias sejam dadas a Ti, Senhor. Obrigado, meu Deus, bendito sejas o Teu santo nome. Vá aplaudindo o nome do Senhor, porque grandes coisas Ele fez em nosso favor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Força nessa palma para o Senhor. Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Aleluia, Senhor. Você diz que esse deserto não te favorece, mas saiba que a dor também amadurece. É escola perfeita pra você crescer. Eu sei que tá difícil até de entender. Se sente tão sozinho até a voz embarga. É que na hora da prova o professor não fala. Estou te ensinando mesmo em silêncio. Já já eu dou a ordem pra acalmar o vento. Eu não dou além do que você possa suportar. Estou cuidando de tudo. Você só precisa confiar. Mesmo que ninguém esteja perto pra te ajudar, tens um lugar seguro. Você só precisa confiar. Isso é só uma fase, logo vai passar. Se fosse um tempo atrás, tu não suportaria. Com aquela estrutura, tu desistiria. Por isso eu te moldei, te fiz alguém mais forte. Você até pensou que seria pra morte. Isso tudo é um testemunho pra você contar. Se alegre, filho, porque logo, logo essa fase vai passar. Quem acredita nisso, libera. Eu não dou além do que você possa suportar. Estou cuidando de tudo. Você só precisa confiar. Mesmo que ninguém esteja perto pra te ajudar, tens um lugar seguro. Você só precisa confiar. Isso é só uma fase. Esse processo foi pra te aperfeiçoar. Se fosse um tempo atrás, tu não suportaria. Por isso eu te moldei, te fiz alguém mais forte. Você até pensou que seria pra morte. Isso tudo é um testemunho pra você contar. Se alegre, filho, porque logo, logo essa fase vai passar. Será que você acredita nessa palavra profética? Eu quero profetizar pra você que essa luta vai passar, essa prova vai passar, o teu tempo de cantar vai chegar. Quem acredita nisso, libera a glória a Deus. Enxuga a lágrima do teu rosto e vai pro campo de batalha. E enquanto você guerreia, da tua casa Deus cuida, da tua família. Abre a tua boca pra adorar a Ele. Se você acredita, levanta a tua mão e canta. Isso é só uma fase. Esse momento. Se gosta. Você até pensou. Se alegre, filho, porque logo, logo essa
essa prova vai cessar, essa luta vai passar. Ei! Será que você acredita? Libera, glória a Deus! Se o teu barco parece que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, ei, Deus está dizendo pra você nessa noite: fica tranquilo, porque Ele está também nesse barco. Se você conhece, erga sua voz e diga: pensei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão. De Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Oh, oh, oh. Ninguém. Vamos lá, casa. Diga: pensei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar.
Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Agora o cansaço me atingiu e eu desacelerei. O ânimo em mim sumiu e eu parei pra respirar um pouco e não desisti. Mas mesmo assim, por mim eu parava agora. Meu coração entrou em alerta, ficou exausto. Eu sinto um medo que me aperta e me deixa assustado. Por mim eu já teria tempos parado. Sabe por que eu não paro? Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele dá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele dá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Aí talvez alguém vai perguntar pra você: por que você sobreviveu nessa batalha? O que te manteve de pé? Aí tu vira pra essa pessoa e fala assim: foi por causa dele que eu não parei. Foi por causa dele que eu não desisti. É por causa dele que eu estou aqui dizendo que é por causa dele. É por causa dele. É por causa dele que eu não parei. É por causa dele que eu não desisti. É por causa dele que estou aqui dizendo
noite, declare pra Ele. Será que você pode levantar suas mãos e declarar que é por causa dele? E decidi seguir, e é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus, que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Quando eu não der conta, ele vai me ajudar. Que eu não parei, que eu não desisti, que estou aqui dizendo que é por causa dele, que é por causa dele, é por causa dele. Aleluia! Alô? Bom, agora foi colocar o celular para carregar. Espera um minutinho. Daí vai começa. Pode começar? Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre bênção e maldições, né? Quebrando ciclos geracionais. Então, a gente vai falar um pouco sobre as bênçãos de Deus e as maldições que a gente tem e como a gente pode quebrar esse ciclo, né? Bom, que já foi o momento de louvor. Bom, agora na parte da oração, né? Do momento de oração. Bom, essa semana a gente teve algumas preces, né? Que eu até coloquei no grupo do WhatsApp. Na verdade, é bom que a gente tenha o menos prece possível, que seja prece ruim, né? Seja prece boa, que vamos comprar uma prece para comprar casa, prece para as coisas boas. Mas essa semana tivemos alguns casos de suspeita de câncer, alguns pessoas passaram mal, outras pessoas precisaram ser hospitalizadas, né? Teve morte de parentes também, então, né? Tem tempestades e tem coisas boas que acontecem durante a semana. Mas o importante é continuar a seguir em frente, continuar perseverando, não deixando a nossa fé se esvair ou diminuir, né, só aumentar. Então, uma das preces que a gente fez durante a semana aí, né, que a gente pediu lá no grupo também, que a gente estiver em oração junto, a gente consegue chegar mais longe, para a senhora Vitória, né, em relação à hospitalização dela, que ela pudesse melhorar, e graças a Deus melhorou, né, e agora só está precisando fazer alguns exames, eu não sei, né, então, melhorou, né, já melhorou alguma coisa, isso que eu tô querendo dizer. Então, para a gente vai continuar em preces por ela, né. Sebastiana também passou mal, né, chegou a ficar com bastante febre, né, etc. Estava bem mal, então já vem ficando melhor. Com um covidzinho, assim, devido? Não sei. Se o Sebastião quiser falar aí, pode desmutar também. Mas que bom que vem melhorando, né? Então, que a gente continuar pressa. De nós ainda não deu o veredito dela, como é que aconteceu os exames, para ver qual que é o resultado dos exames. Mas tomara que não seja nada, e se for, que Deus consiga dar a cura, né? E der tudo certo no final. E em relação aos familiares de um amigo meu, né, que tiveram uma perda, né, eu cheguei a não comentar, mas foi o primo deles, primo do meu amigo, ele morreu na guerra da Ucrânia, né, servindo lá, então é meio triste, tanto é que até fizeram o velório meio que com o caixão fechado, né, porque meio que foi complicado, foi uma morte meio trágica, então, e ele era meio jovem ainda, então é sempre meio triste essas coisas acontecem, né, mas que Deus possa confortar a família dele, né, e pai, mãe, tio, todo mundo que está sofrendo muito por eles, pela perda dessa pessoa. E é isso, né, então hoje eu gostaria de também colocar as preces para essas pessoas, né, em específico. Se alguém quiser adicionar outra coisa, podem adicionar, né, podem falar que a gente faz a oração aqui. Bom, eu criei uma pequena oração aqui também para a gente hoje. Pai, Filho e Espírito Santo, venham por meio dessa oração pedir que nesse encontro possamos te encontrar outra vez, estarmos em sua presença e escutarmos suas sábias palavras de libertação, de amor e de salvação.
Sei que somos pecadores e merecemos perecer, e por isso agradecemos outra vez pela nova oportunidade que nos deste para estarmos junto a Ti e Te louvar e adorar. Que esse encontro seja transformador e que possamos aprender cada vez mais e mais contigo, Jesus. Amém. Amém. Vocês querem adicionar a prece para alguma outra pessoa antes de a gente começar a oração? Ou para alguma coisa que vocês estão esperando, não sei? Então, como amanhã é dia dos pais, vamos rezar por todos os pais que já faleceram, né? Pela sua alma. E vamos rezar também pelos pais vivos, né? Para que Deus conforte o coração de todo mundo, dá muita saúde, paz e felicidade. Ok. Alguém mais quer adicionar alguma coisa? Deixa eu só terminar de orar pelos pais. Pode ser, então. Então, seu Antônio, você faz a oração para os pais e depois a Vitória termina a oração de hoje. Pode ser? Oração pelo dia dos pais. Faz a oração para os pais, já que você quer orar pelos pais, você já faz a oração dos pais e a Vitória já faz a oração das preces e do encontro de hoje. Senhor Jesus, viemos pedir a força do Espírito Santo, que é Pai, Filho e Espírito Santo, para que nos conceda, assim, uma tarde maravilhosa, uma tarde cheia de amor, uma tarde cheia de prece. Também gostaríamos de rezar, sim, pelas almas de todos os pais já falecidos de nossas famílias, né? Tanto da minha como de todo mundo que siga esse grupo. E também vamos rezar também, assim, do modo especial, pelos pais vivos, para que eles sempre sejam um espelho para seus filhos, certo? Que sempre os filhos espelham no seu pai. Isso nós pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor, Pai querido, te agradecemos, Senhor, em concordância com a oração do teu filho, ó Pai. Te agradecemos por esta tarde, por esse anoitecer aqui para nós. Obrigada, Deus Altíssimo, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Obrigada pelo teu carinho, pelo teu amor, pelo teu zelo, pelo teu cuidado conosco, Senhor. Obrigada pelo maná, pela água, pela roupa limpa. Obrigada, Pai, por todos os detalhes do nosso dia, por tudo aquilo que o Senhor vem cuidando e está cuidando em nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Pai Altíssimo, eu coloco diante de Ti, Senhor, a vida da avó Vitória. Eu oro, Pai querido, para que o Senhor venha estabelecer a saúde dela, Senhor. Que o Senhor coloque a Tua mão sobre ela, Pai, arrancando dela tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, porque a Tua palavra fala que o Senhor levou consigo todas as enfermidades, Senhor. Eu creio nisso, ó Pai. Então eu oro, meu Deus, para que o Senhor derrame a Tua cura sobre a Tua filha, que o Senhor venha cobri-la, Pai, com o Teu manto neste momento, cobri-la com o sangue do Cordeiro, Senhor, porque o Teu sangue é purificador. Eu oro, Pai querido, que o Senhor venha lavando do topo da cabeça até a planta dos pés, Senhor, que o Senhor vá tirando tudo aquilo que não provém de Ti, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor vá tocando, Pai, os órgãos, que o Senhor vá tocando o coração, que o Senhor vá tocando a corrente sanguínea, Senhor. Eu oro, Pai Altíssimo, para que o Senhor vá lavando, que o Senhor vá purificando para a Tua honra e para a Tua glória, Pai, e para que ela se levante, Senhor, com perfeita saúde, para te adorar, para te glorificar, exaltando o teu nome, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, porque somente tu, Senhor, só tu podes, ó Pai, derramar a cura. E eu peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor venha agir a favor da tua filha, Pai, para que o Senhor conceda ela mais essa vitória, Senhor, em tantas outras, em meio tantas outras que o Senhor já deu a ela. Eu oro para que o Senhor proveja mais uma vez, para que o Senhor venha prover sobre a sua vida mais uma vez, Senhor. E que essa provisão sirva para a de união da família. Eu também oro, Pai Altíssimo, para que o Senhor alcance o coração de toda a família, ó Pai, que o Senhor vá quebrando, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, vai tirando, ó Pai, todas as amarguras, toda a inveja, tudo aquilo que não provém de Ti, tudo aquilo que vai contra Ti, Senhor. Eu oro para que o Senhor vá tocando cada um dos meus tios, dos meus primos, ó Pai, que o Senhor vá tocando o coração dos meus pais, dos meus irmãos, ó Pai, que o Senhor vá lavando, Senhor, com o Teu sangue, porque o Teu sangue purifica, Pai. A Tua palavra nos diz que Tu és o caminho, que Tu és a verdade, que Tu és a vida, Senhor. E não há vida, Pai Altíssimo, quando não andamos em concordância contigo. E
Então eu oro, Pai Altíssimo, para que o Senhor vá lavando de toda a impureza, Pai, porque somente tu, Senhor, pode libertar. Então eu oro, Senhor, para que toda a cadeia vá caindo por terra, todos os enganos vá caindo por terra agora, em nome do Senhor Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder, Pai. Eu creio, Senhor, que tu não permite que as coisas aconteçam por acaso, tudo tem um motivo. Então eu oro, Pai, para que desse malefício que aconteceu com a minha avó, venha surgir, Senhor, uma família mais unida, mais estruturada, uma família de oração, uma família que se curva diante de Ti, Senhor, para que sirva, Pai Altíssimo, para que esse povo venha levantar como homens e mulheres de oração diante de Ti, buscando pela Tua face, buscando por se conectar contigo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Sempre para a tua honra, sempre para a tua glória, Pai, porque tu és magnífico, tu és o rei, tu és o santo dos santos, Senhor. Tudo a ti, ó Pai, não há quem possa contra o teu mover, não há quem possa contra o teu agir, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, Pai, conforme a tua palavra que diz que aquilo que ligarmos no céu será ligado na terra. Eu ligo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, vida, prosperidade, saúde sobre a vida da minha família, libertação, Senhor, de tudo aquilo que não provém de Ti, ó Pai, que se levante uma família unida, uma família que anda no caminho do Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, porque Tu és o Deus exaltado, Tu és o Rei dos Reis, na Tua coxa está escrito que Tu és o Rei dos Reis, Senhor, e não há quem possa segurar o Teu agir, ó Pai, porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus majestoso, Senhor, toda a honra e toda a glória a Ti, ó Pai. Eu oro para que o Senhor também venha alcançar a família daquele rapaz que morreu, Pai, na Ucrânia, que o Senhor venha alcançar os seus familiares, a sua mãe, os seus irmãos, se ele tiver, Senhor. Eu oro, Pai Altíssimo, para que o Senhor vá colocando o teu amor, que o Senhor não permita que esse coração se feche diante da dureza, do sofrimento, Pai, em nome do Senhor Jesus, que todos os sentidos estejam abertos somente para ti e fechados para o mal. Eu oro, Pai, para que o Senhor levante pessoas que venham falar do teu amor para essas pessoas, que venham fortalecê-lo, Senhor, que sejam ferramentas nas tuas mãos, ó Pai, para guiá-lo, Senhor, para transbordar na vida deles, Pai, falando do teu amor, falando do teu cuidado, falando daquilo que tu és, Senhor, e daquilo que eles são em ti, porque eles são amados, são vistos e são a tua joia, Senhor, são as meninas dos teus olhos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu oro, Pai, para que o Senhor venha cobri-los com teu manto, para que o Senhor venha acalmar seus corações e para que o Senhor venha direcionar os teus caminhos. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, ó Pai, porque tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus poderoso, Senhor. E eu oro para que o Senhor venha ministrar nos nossos corações nesta tarde, que a tua palavra entre em nosso coração, Senhor, como uma semente, que ela germine, ó Pai, para a tua honra e para a tua glória sempre, Senhor. Eu convido, Pai, o Espírito Santo para que venha estar aí conosco, para que ele venha nos dar direcionamento e entendimento do que o Senhor quer nos revelar nesta tarde, ó Pai Altíssimo, porque eu creio que o Senhor revela os temas ao Anderson, os temas que são conforme o teu coração, e o Senhor traz aquelas pessoas aqui nesta reunião que precisam ouvir a tua palavra, Pai. Toda a honra e toda a glória a ti, Senhor. Toda a honra e toda a glória a ti, ó Pai, sejam dadas, porque tu és o Rei dos Reis, Senhor. Tudo a ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, eu acredito, Senhor, que todos os joelhos se dobrarão diante de ti em reconhecimento aquilo que tu és, ó Pai. Eu anseio por ver, Senhor, que todas as bocas proclamem, Pai, que tu és a verdade, que tu és a vida, Pai, e que tu és o único e verdadeiro caminho, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que abre os céus, Senhor, sobre nós, e que o Senhor nos permita olharmos para ti, contemplando a tua beleza, Senhor. Permita-nos chegar a ti, ó Pai, não porque merecemos, Senhor, mas porque o Senhor quer que façamos isso, ó Pai. Que o Senhor nos dê um coração renovado, um coração humilde, um coração mais parecido com o teu, Senhor. Eu peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha ministrar nos nossos corações nesta tarde, Pai, quebrando toda a cadeia, Senhor, quebrando todo engano, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, para a tua honra, Pai, para a tua glória, para que só possamos te exaltar, te glorificar e te adorar, Senhor, em verdade, em espírito, ó Pai. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Eu te agradeço, Pai.
Amém e amém. Amém. Primeiro, começando falando sobre escolhas, bênçãos e maldições. Deus fala na palavra dele que existem bênçãos e existem maldições. E nós podemos escolher o que a gente podemos abraçar, né? As bênçãos ou as maldições, né? Então a Bíblia revela que cada decisão e ação que tomamos resulta em consequências espirituais que podem ressoar ao longo das gerações. Deus nos apresenta dois caminhos, um que leva às bênçãos, oriundas da obediência e da comunhão com Ele, e outro que resulta em maldições, oriundas da desobediência e do afastamento de seus princípios. Esse é o princípio espiritual que deve ser compreendido e aplicado em nossas vidas. A gente tem dois caminhos, né? O caminho da bênção e o caminho da maldição. Basta a gente escolher qual dos dois caminhos a gente deve seguir, né? Bom, ainda sobre bênção e maldição, né? A escolha entre os caminhos. Deus apresenta uma escolha clara entre bênção e maldição, destacando a importância da obediência aos seus mandamentos, e aqueles que seguem o caminho são prometidos a bênção como resultado de sua fidelidade e compromisso. Então, aquele que segue o mandamento de Deus, ou que está na palavra dele, Deus promete que ele envia bênção às pessoas, envia provisões a essas pessoas. Já quem é desobediente à sua palavra tem consequências, né? Que podem afetar não só ele, mas as próximas gerações dele. A mesma coisa acontece com as bênçãos, né? Que a gente vai falar sobre isso também. Então, esse princípio ressalta a seriedade das escolhas que a gente tem que fazer em relação à nossa fé e em relação à vida espiritual, né? Às vezes a gente acha que uma escolha é uma escolha simples, mas às vezes essa escolha impacta não na nossa vida agora, que é vida terrena, mas na vida espiritual, né? Então, aqui em Deuteronômio 11, do 26 ao 28, diz: Eis que hoje ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes ordeno. A maldição, se não obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, mas se desviarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguirem outros deuses que vocês não conheceram. Então, Deus, basicamente, ele te dá dois caminhos. O caminho da bênção, o caminho da maldição. E ele diz que caso vocês não obedeçam a ele, vocês escolheram por livre e espontânea vontade, né, pelo livre-arbítrio, o caminho da maldição. Bom, hoje, especificamente, a gente vai falar sobre uma das maldições, digamos assim, né, um dos pecados também, né? Esse pecado, ele é tão importante que ele está até nos mandamentos, né? Não prestará falso testemunho, né? Que é o pecado da mentira, né? E os seus efeitos geracionais, né? Então, a história dos patriarcas de Israel, ou seja, os primeiros ali de Israel, né, as primeiras pessoas que fundaram Israel, revela um padrão contínuo de mentira e engano que se transfere de geração em geração. Então, eles criaram um ciclo logo ali no começo ali de Israel, que criaram um ciclo de mentira. E isso foi perpetuando-se de geração em geração. E é isso que a gente vai ver hoje. Então, o pecado geracional, né? Então, Abraão, ele foi o primeiro que pecou fazendo uma mentira, depois Isaac pecou, e depois Jacó pecou novamente na mesma, uma geração atrás da outra, no mesmo pecado. Eles caíram no mesmo pecado sucessivamente, por causa dessa, que seria uma maldição, né? Que vai perpetuando-se de geração em geração, né? Aí eu pergunto, qual foi a mentira de Abraão? Alguém sabe qual foi a mentira de Abraão? Eu não sei. Sabe qual foi a mentira de Abraão, Sebastião? Ou Carla? Sebastiana falou que não. Mesmo multado, eu entendi. Eu também não sei, não. Deixa pra lá. Carla tá mal na garganta. Sem voz. Coitado. Bom, a gente ora por ela no final do encontro, então, pra mais voltar. Se bem que a Vitória aqui também tava meio sem voz no começo do encontro. Eu tava cantando ali, aí a minha voz foi sumindo. Eu falei, tá repreendido, em nome do Senhor Jesus, a minha voz não vai sumir, não. Mas aqui em Portugal, eu mesmo peguei um resfriado de garganta
Não sei nem se era resfriado, porque não dava febre, não dava nada, só a garganta ficava zoando. Aí ela agora foi num café lá da igreja dela, do grupo dela lá, e voltou com a garganta já meio pegando. Eu falei, você não pegou da doença do seu marido, mas vai pegar das mulheres lá, que ficou tossindo na sua cara. Café de aniversário. Mas é das mulheres da igreja ou não? Então, é da igreja, mas não tem nada a ver com a igreja, é café de aniversário. Mas merece. Tem um cheiro, aí você vê que suar o nariz na frente de todo mundo. Ficava no banheiro. Só nariz. Todo mundo tem nariz, não só nariz. Bom, voltando aqui. Qual foi a mentira de Abraão, então? Abraão, primeira mentira dele foi uma mentira boba. Ó, pra você ver, sempre uma mentira boba, né? Não tão boba assim, mas uma mentira boba. Ele chegou num local, né, no Egito, e ele viu, quer passar aqui, a origem do Abraão, né? Ele chegou no Egito e ele sentiu medo, né? Então, qual era o medo? Naquela época, as pessoas, elas podiam tomar, entre aspas, a esposa do próximo, mulher do próximo. Eles matavam o marido e com isso poderiam tomar a mulher do próximo. Isso Abraão chegando no Egito, porque o Senhor mandou ele para o Egito, né? Ele chegando no Egito, ele sentiu um medo muito grande, né? Da Sarai, né? Que depois se tornou Sarai, dele matar ele e querer ficar com ela, porque ela era uma mulher bonita. Então ele falou assim para Sara na época, falou para ela que, ó, quando a gente chegar assim, se alguém perguntar, você diz que você é minha irmã, porque assim eles vão querer tipo, casar com você, eles vão querer ter uma relação com você, eles vão me tratar bem. Agora, se eu for seu marido, eles vão querer me matar. E essa foi a primeira mentira dele. E ele voltou a repetir essa mentira em Gerar, né, em outro local, da mesma forma. Ele chegou com a Sarai lá, e por ter ainda esse medo, ele inventou a mentira que, na verdade, não era a mulher dele, era a irmã dele. Aqui não é uma mentira tão grande, é uma semi-mentira, porque acaba que Sarai era a irmã dele mesmo. Só que virou mulher dele. Então, é uma meia mentira. É metade verdade, mas é metade mentira. Ele optou por contar só metade da informação. Então você vê que a mentira ela entrou por uma bobeirinha, uma metade de uma mentira, não é 100% mentira. Mas você vai ver que após disso ele vai se perpetuando conforme as gerações vêm. Então aqui na Bíblia do Egito aqui. Quando estavam para entrar no Egito, Abraão disse a Sarai, sua mulher, bem sei que você é uma mulher bonita. Quando os egípcios a virem, dirão, esta é a mulher dele. Então eles me matarão e deixarão você com vida. Diga, por favor, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa e, por amor a você, me conservem a vida. E repetição de Abraão em Gerar. Abraão disse que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Porque Abimeleque, na época, achou ela muito bonita e queria que ela fosse sua esposa, né? Mas Deus não deixou isso acontecer. Deus apareceu para ele em sonho e falando que não mexer com a mulher do outro. Sim. Foi exatamente essa é a palavra que você Sim. E aí Abimeleque foi para Abraão e falou assim, ué, mas você não falou que era sua irmã? Como você não mente para mim? E aí teve uma discussão entre eles, etc. Mas mesmo assim ele deixou Abraão em paz, digamos assim, sem nenhum tipo de problema, né? Mas você vê que Abraão mentiu duas vezes, essa pseudo-mentira, nessa meia-verdade, meia-mentira, exatamente por medo. Né? Após isso se perpetuou para Isaac. E qual foi o motivo? Exatamente o mesmo motivo. Isaac, filho de Abraão, se vê em uma situação crítica semelhante à de seu pai. Em vez de confiar na proteção de Deus, ele opta por mentir sobre seu relacionamento com Rebeca, declarando-a como sua irmã. Essa escolha revela não apenas a fraqueza de sua fé, mas também como padrões de comportamento desonesto podem ser transmitidos de uma geração para outra. Então, provavelmente Isaac sabia, né, que o pai dele tinha mentido, e sabia disso, e viu uma oportunidade, né, ali no medo ali, falando assim, vai que a Rebeca era muito bonita, né? Se vocês leem a Bíblia, desde que ele conhece a Rebeca, fala, olha, jamais eu vi uma mulher tão bonita na minha vida. A Rebeca era a mulher mais bonita que ele já conheceu, então ele tinha um medo muito grande de acontecer a mesma coisa, o mesmo medo que o pai dele tinha em relação a Sara, ele tinha em relação a Rebeca. Né? Então aqui na Bíblia diz, quando os homens daquele lugar lhe perguntarem a respeito de sua mulher, ele disse, é minha irmã.
pois teve medo de dizer, é minha mulher. Pensou, os homens deste lugar me matariam por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Então, Isaac, com o mesmo medo de ser morto, acabou de mentir. Só que aqui é uma mentira 100% mentira, porque ela não tinha nenhum tipo de parentesco com ele, a não ser a mulher dele. Mas não era a irmã, no caso. Não era irmã, era prima. Não era irmã. Então, ele foi realmente uma mentira. Não era meia verdade, era 100% mentira. Bom, os efeitos da repetição familiar, né? Então, essa repetição do engano exemplifica como os erros de Abraão influenciam diretamente a vida de Isaac. O medo de Isaac, refletindo o medo de seu pai, o leva a tomar decisões que não somente o colocam em risco, mas também comprometem sua integridade e de sua esposa. É um claro indicativo de como a desconfiança pode criar um círculo vicioso de engano na família. Então, da mesma forma que a gente ser um bom pai ou uma boa mãe dentro da nossa família, a gente pode criar um ciclo virtuoso, né, de virtudes. Se a gente for um pai que às vezes mente, que faz alguma coisa errada, que perpetua um pecado dentro da família, isso pode se tornar uma maldição para as próximas gerações. Foi o que aconteceu. Abraão era um grande homem, né? Tanto é que ele é chamado sobre o cara da fé, né? O maior, né? E mesmo assim ele pecou, né? Como seres humanos, né? A gente peca. Só que ele pecou 2 vezes, né? Da mesma forma e deu como se fosse, deu margem para o filho dele entender aquilo como, sabe? Se meu pai pecou, talvez não seja tão ruim, a gente dá uma leve mentirinha aqui, né? E isso acabou por perpetuar essa maldição dentro da família dele. Então, e até é interessante, né, que o pai falou do Dia dos Pais, porque é exatamente isso, né? De pai para filho, de pai para filho, foi passando-se, né? Essa maldição, esse pecado da mentira dentro da família, né? E depois de Isaac, a gente tem a intensificação com Jacó. Então, Jacó, né, eu até nem sabia que Jacó, o significado do nome Jacó é o enganador. Então, não só Jacó foi mentiroso, como foi enganador. Ou seja, ele teve mais do que só uma leve mentirinha. Ele teve vários episódios em que ele foi uma pessoa um pouco mais intensificado nessa parte de enganar, de mentir, de ludibriar as pessoas a favor dele, né? Então, uma das coisas que ele fez foi a usurpação do direito de primogenitura, né? Para quem não sabe, primogenitura é o primeiro que nasce, né? E na época, o primogênito, Deus sempre escolhia os primogênitos, né? Desde de animais até de seres humanos, né? E geralmente o primogênito ele era mais valorizado por Deus, então ele ganhava mais bênçãos, ganhava mais essas coisas. E Jacó ele queria ser o primogênito, porque Jacó e Esaú, eles nasceram irmãos gêmeos, né? Só que aqueles gêmeos que são não são iguais, né? Então eles eram diferentes, né? Um era ruivo, o outro não, um era peludo, o outro era liso, né? Tanto é que aqui na imagem você vê que esse aqui é uma representação assim mais ou menos de Jacó e esse da esquerda aqui uma representação de Esaú, né? Então Esaú ele nasceu por poucos ali minutinhos antes de Jacó, né? E até diz na Bíblia que eles, dentro da barriga da mãe deles, eles já estavam brigando, né, espiritualmente ou fisicamente, ali pela primogenitura. Eles queriam essa primogenitura. Acabou que Esaú ganhou essa corrida, digamos assim, da primogenitura, e Jacó sempre quis isso. E teve uma parte na Bíblia que Jacó utilizou-se de uma situação para enganar Esaú e roubar essa primogenitura para ele, né? Então, em sua juventude, ele utiliza a mentira para adquirir o direito de primogenitura de seu irmão Esaú, vendendo-o por um prato de lentilhas. Esse ato de usurpação marca o início de um padrão de engano em sua vida. Então, aqui na Bíblia, disse Jacó, venda-me primeiro o seu direito de primogenitura. Esaú respondeu, estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Ele estava muito com fome, ele estava muito mal, porque ele voltou de uma caçada, se não me engano. E então Jacó disse, jure-me primeiro. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Sendo que Jacó, ele teria que dar esse prato de comida para o irmão dele de qualquer forma, entendeu? Ele era o irmão dele, ele tinha que alimentar o irmão dele, vai deixar o irmão dele morrer? Só que ele usou de uma fraqueza do irmão dele, que estava muito mal ali, estava a ponto de morrer, se aproveitou disso e fez ele jurar que iria passar a primogenitura
para o Jacó, e Jacó, depois disso, teve essa primogenitura para ele. Bom, ainda falando sobre a primogenitura, Jacó ganhou essa primogenitura sim. Porém, o pai Isaac sempre teve como filho predileto e como o primogênito mesmo, Esaú. Então, ele queria dar a bênção do primogênito, né? A bênção, né? Porque, se você olha na Bíblia, o pai sempre dava a bênção para o filho, né? Ou seja, ele falava assim, você vai reinar nessa terra, você vai ser muito grande. E ele, em concordância com Deus, ele dava uma bênção para o filho. E ele ia dar essa bênção para Esaú. Então, Isaac ele estava muito mal já, ele estava muito velho, ele estava cego praticamente, e via muito mal, praticamente cego. Então, foi uma ideia até de Rebeca, né? Rebeca falou que gostava de Jacó, então o pai gostava de Esaú, Rebeca já gostava mais de Jacó. Então, tinha o predileto da família era um pouco diferente. E a Rebeca chegou para o Jacó e falou assim, ó, Esaú vai caçar, ele vai trazer o prato predileto do seu pai para eu fazer para ele. Porém, o que a gente faz? Mata lá, ao invés de caçar, você mata um que a gente tem, eu vou fazer para você e a gente engana o seu pai falando que você é Esaú e ele vai te abençoar ao invés de abençoar o Esaú, porque o Esaú vai estar caçando. E foi isso que ele fez, né? Ele utiliza de uma pele de cabra para fingir que ele é peludo, né? E obtendo a benção, ele foi lá e pediu a benção ao seu pai. As vozes eram muito similares, o pai não conseguiu entender que era Jacó ali e não Esaú, porque era peludo, etc. Né? Estava muito velho, estava mais debilitado, e acabou dando a bênção, que era de Esaú para Jacó. Então Jacó roubou também a bênção de Esaú. Então aqui em Gênesis 27, de 18 a 19, diz, Jacó foi até o seu pai e disse, meu pai. Ele respondeu, eis-me aqui. Quem é você, meu filho? Porque ele não sabia, né? Jacó respondeu a seu pai, sou Esaú, seu primogênito. Fiz como o Senhor me ordenou. Levante-se, por favor, sente-se e coma da minha caça, para que a sua alma me abençoe. E depois disso, Isaac abençoou Jacó, pensando que ele era Esaú, e a bênção foi para Jacó, a bênção que deveria ser de Esaú. Então, é o segundo ato de enganação, né, de Jacó. E aí as consequências do engano, né? Então, após isso, Jacó também fez outras coisas, outras ações de enganação, e isso fez com que ele se afastasse um pouquinho da família, né, do ciclo, e criou um ciclo de desconfiança em torno dele ao longo da vida dele, né? Então, Na verdade, na Bíblia consta que ele saiu, se afastou da família, porque Esaú que ficou tão irritado que Esaú queria matar ele. Então, a mãe dele, por medo, mandou que ele fosse para a casa do tio dele. Isso é o que ele fez. Então, a primogenitura que a bênção lá que ele meio que roubou, né, serviu de nada, porque ele não pôde ficar ali e herdar as coisas do pai dele, porque a bênção era nada mais nada menos que você herdar tudo aquilo que o seu pai tinha. Terras, cuidar da família, do povo, de escravos, porque naquela época existia esse tempo de escravos. sim. Então, quando Esaú falou que ia matar ele, a mãe ficou com medo, né? Porque a mãe amava muito mais Jacó do que Esaú. Então, a mãe mandou que ele fosse, né? Vai pra casa do seu tio e fica lá por um tempo. Depois eu vou mandar te buscar. E ele foi. Então, na história para frente, no meio do caminho, conta, né? Que Jacó, ele descansou no lugar e dormiu. E nesse lugar, o Senhor deu a visão a ele, né? Nos sonhos, eu creio eu, de ele ver uma escada, assim, que levava até o céu. Ele estava no deserto. Eu acho que era no deserto, não sei se conta exatamente na Bíblia essa questão, mas ele via assim uma escada onde ele via anjos descendo e subindo. E ali ele falou, nossa, eu estou dormindo na porta, na casa do Senhor. Então aí foi a chave de onde o Jacó começou a refletir sobre a vida dele, sobre aquilo que ele fez com Esaú. Foi o começo da reflexão dele. Sim, e depois disso também, ele, se eu não me engano, foi ele que passou muito tempo como escravo
escravo não, servo, na verdade. Né? Depois disso, ele chegou na casa do tio dele e aquela enganação que ele fez, cometeu com o irmão dele, né? Eles fizeram com ele. Fizeram com ele. Quando ele chegou lá e gostou da. Eu não lembro o nome da mulher Eu dele. também não lembro. Da, É de sábado? não, ele gostou da mulher, ele queria casar com ela, chegou pro tio dele e falou assim: eu vou trabalhar por ela 7 anos. Acho que você já conhece essa história. Porque ela era mais jovem, ela não era mais velha, e aí ele acaba enganando ele para ele casar com a mais velha. Então, por exemplo, ele trabalhou acho que 7 anos para ele casar com a mais velha. Ele era mais velha para ele, meio que no escuro, ele acabou fazendo o negócio com a mais velha, foi enganado. Aí depois ele teve que ficar mais 7 anos para daí conseguir ficar com a mais nova. Ou seja, ele teve que pagar o dobro da serventia acordada porque ele foi enganado. Porque na época era assim, aí pra moça, pra filha mais nova casar, a mais velha tinha que casar primeiro. Seria basicamente na casa da vovó, a mamãe é a mais velha, ela teria que casar primeiro, ela para depois vir a tia Nete, para depois vir a tia Filma. Então foi por isso que ele enganou. Ele usou de uma coisinha para enganar. Porém, depois que passou os festejos do casamento lá, o homem foi lá e entregou para ele a mulher que ele queria, mas porém, para ele sair daquele lugar, teve que trabalhar mais 7 anos, ele foi enganado. Assim como, não é quase como ele enganou o irmão dele, mas ele também foi enganado ali. É como se fosse o Senhor educando ele, né? Mostrando para ele. Como era ruim enganar as pessoas, né? Ser enganado. No vídeo de hoje você saberá. Bom, agora eu vou passar um vídeo para vocês sobre a mentira, né? Então ele diz tudo sobre basicamente a mentira, um estudo bíblico sobre a mentira de 5 minutinhos aqui. No vídeo de hoje você saberá o que a Bíblia diz sobre a mentira. Então, não sai daí. Seja muito bem-vindo ao canal Desenhando a Bíblia. Muito prazer, meu nome é Patrícia Jacob. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, não perde tempo e clica aí no botãozinho vermelho para não perder mais nenhum estudo bíblico, beleza? E me segue lá no Instagram também, @desenhando.a.biblia. Bom vídeo! Com certeza, a mentira é algo que não agrada a Deus. Segundo a Wikipédia, mentira é uma afirmação ou negação falsa dita por alguém que sabe de tal falsidade, ou se engana sem ser propositado, mas na maioria das vezes espera que os seus ouvintes acreditem nos dizeres. A mentira é uma afronta ao Deus cuja verdade infinita é um de seus atributos. O Deus que é inteiramente verdadeiro não pode mentir. Tudo que provém dele é necessariamente verdadeiro, infalível e absolutamente confiável. Então, a mentira é oposta a Deus e a sua santa palavra, que é, em si mesma, a verdade. A Bíblia diz que Deus odeia tudo que envolve a mentira. Forte, não? Confere lá em Provérbios 6, 16, 19 e 12, 22. Jesus também falou algumas vezes sobre a mentira. Em João 14,6, ele se descreve como o caminho, a verdade e a vida. A mentira é algo tão sério que foi citada nos 10 mandamentos. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E assim entendemos claramente que a mentira é pecado. Ela destrói os relacionamentos, tanto das pessoas com Deus como entre pessoas, pois gera conflitos e enfraquece a confiança. Mas onde tudo isso começou? Considerando que o diabo é o pai da mentira, como lemos em João 8,44, podemos afirmar que ele foi o primeiro a mentir na Bíblia. Primeiramente, ele deve ter contado alguma mentira para iludir os anjos, a fim de levar consigo 1/3 deles em sua rebelião contra Deus. Ainda que a Bíblia não fale isso com essas palavras, mas muitos teólogos chegam a essa conclusão. Você também deve se lembrar em Gênesis 3, quando Satanás, em forma de serpente, claramente mentiu para Eva, a enganando e convencendo de comer o fruto proibido por Deus. Ou seja, a mentira foi um instrumento da separação entre Deus e o homem. Há diversas razões para as pessoas mentirem. Uma delas é o medo. Costumamos temer que os nossos pensamentos e emoções mais íntimos sejam expostos, ou que os nossos erros sejam descobertos. Mas a mentira pode causar complicações bem maiores do que pode acontecer quando falamos a verdade. Se não pudermos confiar a Deus os nossos mais íntimos pensamentos e receios, nossa situação é mais difícil do que imaginamos. Vemos na Bíblia diversas pessoas que mentiram. Por isso o salmista escreve que os ímpios andam errados desde que nasceram, falando mentiras.
Entre elas, Caim, que não hesitou mentir ao próprio Deus. Tanto Abraão como Isaque mentiram a respeito de seus relacionamentos com as suas esposas, ao dizerem que eram suas irmãs, que no caso de Abraão, até que era uma meia verdade, porém, meia mentira também. Cuidado com as meias verdades, podem ser destrutivas. Outro homem de Deus que também mentiu em seu benefício foi Jacó, que enganou o próprio pai. Tudo bem, a ideia foi de sua mãe, mas ele poderia ter dito não ao plano. Ele não pareceu preocupado quanto à estratégia enganosa de sua mãe. Veja que a sua única preocupação era apenas a de ser pego enquanto a executava. Se você tem a preocupação em ser pego fazendo algo, certamente está em uma posição não muito honesta. Faça desse medo um alerta e haja de forma íntegra. Os filhos mais velhos de Jacó também usaram da mentira como arma para prejudicar José. O mesmo José também foi alvo da mentira da mulher de Potifar. Gease, o servo do profeta Eliseu, também caiu na mentira e acabou sendo terrivelmente castigado por isso. E o que diremos de Pedro? Ele também proferiu mentira ao negar Jesus. Cada uma dessas pessoas sofreram as consequências de seus atos. Deus é santo, ou seja, nele não há sinal de pecado. Por essa razão, ele não tolera a mentira. Em Provérbios 6, 16 a 19, vemos uma lista de 6 coisas que o Senhor odeia, sendo que uma delas é a língua mentirosa. A Bíblia também fala de castigos para os mentirosos que não se arrependem, como é possível verificar em Apocalipse 21, 8. Mas há uma boa notícia. Se você sofre com esse pecado, saiba que Deus enviou seu Filho Jesus para nos mostrar a verdade e nos libertar. Se você precisa de um vídeo institucional, didático ou até comercial, entre em contato comigo através do e-mail desenhando a Então, como você pode ver, aí até deram mais exemplos, né, de mentiras. E depois de Jacó, você viu que até 2 filhos de Jacó usaram de mentira para enganar José, né? E acabaram vendendo José lá e fizeram o que fizeram. Então, a mentira ainda se perpetuou por mais uma geração. E José foi aquele que não mentiu, né? Então, foi aquele que quebrou ali. Jacó e José, né, foram os que quebraram essa maldição da mentira, né? Bom, ainda falando sobre as maldições geracionais na Bíblia, né? A Bíblia revela que comportamentos e pecados de uma geração podem ter consequências duradouras nas gerações seguintes. Em Êxodo 25, que a gente já vai ler, Deus declara que a iniquidade dos pais será visitada, ou seja, será manifestada, né, sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração, enfatizando a gravidade do afastamento de seus caminhos e princípios. Então, aqui no Êxodo, não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Então, ele diz aqui que, se fizer coisa errada, essa maldição pode se perpetuar para os seus filhos até a 3ª e 4ª geração, aqueles que odeiam a Deus. Mas assim, não é uma maldição imposta pelo Senhor, é uma maldição do endurecimento do coração das É uma pessoas. consequência do Porque quando você escolha deles. é uma tal coisa, quando para você fazer aquilo é tão normal, tão comum, que você não vê mal nenhum. E você fica assim, sério, é uma cegueira espiritual. Mas por quê? Porque você está longe do Senhor. Então, se a sua família, se você tem uma base familiar que ela não anda no caminho do Senhor, não tem como você saber se aquilo é errado, porque para você aquilo é normal. Então, aquilo se começa aqui, vai demorar para ser quebrado até alguém daquela família andar no caminho do Senhor. Aí depois vai cobrar isso e vai falar, e vai alcançar os outros da família. Aí eles vão ter a revelação de, epa, aquilo que eu fazia não estava certo. Agora eu consigo ver que aquilo é totalmente errado. Sim. E falando do poder da bênção e a quebra do ciclo, a gente tem aqui a bênção como transformação familiar, igual a Vitória falou, né? A bênção de Deus se manifesta como um recurso divino, pode alterar realidades familiares e quebrar padrões de maldição. Igual ela disse, uma pessoa, ela vai para Deus e acaba levando a família dela ou as próximas gerações dela para próximo de Deus, né?
uma das coisas que a gente tem que ter para ter essa quebra desse ciclo, né, digamos assim, de maldição, dessa coisa que está nos perseguindo de geração em geração, é o arrependimento, né? Então, é o primeiro passo para receber a bênção, reconhecendo as falhas e buscando a restauração com Deus. Então, a restauração, ela não se dá porque a gente parou de pecar, porque a gente não vai conseguir parar de pecar. Quem vai nos ajudar nisso, vai reconhecer, a gente tem que reconhecer nossas falhas, e quem vai ajudar a gente a ser restaurado, a ser limpo, né, a ser purificado é Deus, mais especificamente Jesus, né? Então, impacto intergeracional da bênção. Então, um encontro transformador com Deus não apenas muda a vida individual, mas também impacta gerações futuras, quebrando ciclos de maldição. Então, é esse tipo de impacto que a gente quer perpetuar nas nossas gerações futuras, né? Um impacto de bênção, não de maldição. Bom, agora a gente vai falar também da história de Abraão, novamente, continuando falando sobre Abraão, Isaac, Jacó, só que a gente vai falar das perspectivas das bênçãos de Deus entre eles, né, não das maldições. Bom, promessa Quem quer ler? de uma grande nação, né? O Cato tá lendo muito, né? Sim, pode ler, alguém. Alguém quer ler? Ah, mas a Thalita tá mais louca. A mamãe. Você lê aqui para nós, né? Gênesis 12, do 2 ao 3, esse aqui, ó. Pode ler. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E em você serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 2, 3. Então, aqui, Deus estabeleceu essa aliança com Abraão, falou, ó, de você vai sair várias gerações, né? E promete a Abraão, né, essa descendência, né? E a bênção, e que tudo aquilo contra ele, na verdade, seria amaldiçoado, né? Quem desejasse maldição para ele, ele seria amaldiçoado no lugar. Então, é uma promessa de Deus, né? Uma promessa de Deus de bênçãos na vida de Abraão, né? Ainda falando sobre a bênção para todas as famílias, além de prometer uma grande nação, né, Deus declarou que todas as famílias da terra seriam abençoadas através de Abraão. Então, todas as famílias da terra viriam de Abraão. Essa bênção é um testemunho do plano redentor de Deus que culmina em Jesus Cristo, o descendente de Abraão, trazendo salvação a todos os povos. Então, porque Jesus, que você não sabe, ele vem de Davi, e Davi vem de Jacó, que vem de Abraão. Então, no final, é a mesma geração, né? Então, Jesus vem da mesma geração de Abraão, e é por meio dele que vem essa, não só a bênção para uma família, mas a bênção para todas as famílias. Então, não é que eu sou descendente de Abraão na árvore genealógica, mas é que eu sou descendente da salvação que veio por meio de Abraão, né? Por meio de Jesus. Então, é essa bênção para todas as famílias que Deus quis dizer, né? Continuando aqui, a confirmação da bênção a Isaac. Então, próxima geração. Deus reafirma sua aliança com Isaac, demonstrando que mesmo diante das imperfeições e falhas Isaac teve, sua promessa de bênção permanece inabalável. A presença divina se torna um pilar de segurança e continuidade da linhagem abençoada, seguindo a tradição estabelecida com Abraão. Então, aqui em Isaac, a gente tem, em Gênesis 26, 3, habite nessa terra e serei com você, eu o abençoarei, porque a você e a sua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Então aqui Deus, ele reafirma para Isaac a promessa que havia feito para o pai dele, né, para Abraão. E agora Jacó. Jacó e a luta contra o anjo, né? Jacó segurou o anjo e não deixou subir. O Jacó, ele teve, como a gente já falou, uma vida que teve muitos pecados, né? Mas depois ele começou, se virou para Deus, né? Teve visões, como a Torá disse, e tentou fazer a quebra dessa maldição. E teve um episódio que ele encontra o anjo do Senhor e ele luta contra o anjo do Senhor, né? Então ele é até dito o anjo do Senhor. Muitas pessoas, né, e teólogos entendem que é Jesus Cristo, esse anjo. A gente não sabe. Mas a questão foi que ele segurou o anjo, obviamente, a gente acha que o anjo meio que deixou, fez um corpo mole para ver até onde ia Jacó, para conseguir essa bênção que ele queria. E ele dizia para o anjo que ele não iria embora até ele receber a bênção. Ele queria a bênção do anjo, né? Essa mesma bênção que Isaac e Abraão havia recebido, ele queria para ele também.
ou seja, perpetuar essa aliança com Deus. Fala aqui rapidinho. É que como ele estava no caminho de encontrar Esaú, se ele chegasse diante de Esaú como aquele velho homem, ele poderia fraquejar, eu acho assim, né? Isso é uma interpretação minha, Vitória. Então, eu acho que o Senhor lutou, desceu para lutar com ele, para que ele deixasse aquele passado de enganador, como o nome dele já diz, e se transformasse Em outra pessoa. outra pessoa. É como se fosse o Senhor que ele faz conosco, né? Ele nos lava com. A partir do momento que a gente aceita o Senhor Jesus no nosso coração, todos aqueles pecados que a gente teve, que a gente fez, ficou no passado, aquilo não nos pertence mais, porque o Senhor diz que ele esquece de tudo. Então, naquela forma, como o Senhor Jesus ainda não tinha vindo para morrer por nós na cruz, então eu creio que foi possível, que o Senhor deu isso, essa bênção para Jacó, como forma de luta, porque assim como ele lutou na barriga da mãe dele, para que ele ganhasse a primogenitura, mas ele não ganhou, é como se fosse aquela luta ali com o anjo do Senhor, para que ele ganhasse aquela primogenitura, direito à bênção que ele não teve. Então, em vez de ele enganar para ter aquela bênção, ele lutou pelaquela bênção. Ele lutou para deixar aquele passado que ele tinha para trás, ele lutou para que como se renascesse como um novo homem, que depois vai ser chamado de Israel. Exatamente. A gente vai mostrar o vídeo, você já estragou a brincadeira. Ah, desculpa, eu não sabia. Mas tudo bem. Isso daqui eu não sabia que ia ser assim. Mas tá bom. Aí agora eu vou mostrar um vídeo para vocês dessa luta, né? Obviamente é um vídeo de uma minissérie, eu acho, da Record, que é uma minissérie de José, na verdade. Então é uma minissérie que tem os efeitos especiais bem engraçados, mas o importante é a mensagem, a gente conseguir visualizar como seria essa luta, né, de Jacó contra o anjo e o que aconteceu durante a luta, porque dá para ver eles, né, tendo uma discussão, ele passando a noite inteira tentando conseguir essa bênção, então dá para ver isso certinho. Vou passar o vídeo para vocês. O que é, mas tá tudo mutado. Aqui no telefone. Não. Bom, então aqui a gente viu a luta, né, de Jacó com o anjo de Deus, e a mudança de seu nome, né? Então o nome dele deixa de ser Jacó e agora é Israel. E tem a quebra do ciclo, né? Então, aqui em Gênesis 32, de 24 a 28, conta toda essa luta, né? Todo isso que ele passou, né? Com o anjo de Deus, né? Que se proclamou o próprio Deus, né? Estando na frente de Jacó. E essa mudança, né, de nome, e como se fosse esse novo aliança, não posso falar assim, a proclamação da bênção que foi dada para o vô dele, para Abraão, para o Isaac, foi também dado a Jacó, né, agora não mais Jacó, mas Israel. Né? Quando o anjo perguntou para ele qual é o seu nome, perguntou para Jacó, não é que o anjo não sabia qual era o nome dele. O anjo queria que ele falasse o que ele era, porque o nome dele carregava aquilo que ele era um enganador. Então, quando o anjo perguntou para ele qual é o seu nome, era para ele externalizar aquilo que ele era, Em essência. em essência. E ele respondeu, eu sou Jacó. Então, quando ele responde Jacó, carrega aquele peso de eu sou assim, mas eu quero mudar, não quero mais ser assim. Sim, e após a luta e a dada da bênção, ele muda o nome para Israel, porque você lutou com homens e deuses e prevaleceu. Então, esse é o significado de Israel, por isso que Israel tem o nome de Israel até hoje, né? Está lá. Então, é de Israel, do antigo Jacó. Bom, e aí chegamos em José, a maldição quebrada, né? Então, por meio de Jacó, a gente tem ali até pelo vídeo dá para ver que o José está ali escutando essas histórias de Jacó. A gente tem por meio de José a maldição quebrada. Porque se a gente for ver, a gente vê que José passou por tentativas, né, de rescindir esse pecado da mentira, né? Mas ele foi íntegro. Então ele passou, por exemplo, ele foi vendido como escravo, ele poderia ter feito coisas muito erradas, ele não fez.
Ele foi preso, ele poderia ter sido uma má pessoa, ele não foi uma má pessoa, ele fez tudo conforme o Deus dele, o Deus, as leis do Senhor falavam. Ele foi esquecido também, porque ele interpretava sonhos, ele foi esquecido lá dentro da prisão por alguns anos, e depois que lembraram que foram atrás dele, ele não criou nenhum tipo de mágoa para a pessoa que esqueceu dele, porque ele falou, lembra de mim, e a pessoa esqueceu dele. E, e mesmo quando ele foi tentado, né, pela mulher de Potifar, né, que era o faraó da época, ele não deixou a integridade dele, né, então foi até por causa disso que foi um falso testemunho da mulher, uma mentira contra ele que colocou ele preso. Então, ele se destacou, né, na história bíblica, né, e na vida dele pela sua integridade, né, resistindo à tentação de mentir, mesmo em situações adversas, como quando foi abordado pela mulher de Potifar. Né. E ele quebrou esse ciclo de engano e se tornou um canal de bênção, né. Tanto é que ele não só ele recebeu os irmãos dele e reencontrou o pai dele, quanto ele basicamente abençoou os irmãos dele, né? Ele deixou os irmãos deles viver com ele, né? Porque eles estavam passando por uma crise, né, financeira e de recursos muito grande, e José era um dos maiores do Egito, né? A pessoa que resolveu o problema do Egito, que teve a inteligência de entender a, a, a Dica da situação visão, que a visão que havia, né, do teve. ele se tornou governador. Então, de poder estava apenas abaixo do faraó. Então, ele mandava tudo naquilo tudo. E naquela época, o Egito era muito grande, muito maior do que é hoje. Então, o peso que ele tinha sobre aquela nação é como se fosse um presidente, é como se fosse o Alexandre de Moraes hoje em dia no Brasil. Que manda e desmanda em tudo. E ele poderia ter feito os irmãos dele de baixo, poderia tratar mal, poderia só não aceitar eles, poderia não ajudá-los, mas não, ajudou eles, e comeu junto com eles, né? Então ele foi uma bênção para a família dele, mesmo podendo ser o completo oposto, né? Porque ele tinha, digamos assim, a escolha de poder escolher a mentira, né? Mas não, ele escolheu romper a mentira e fazer frutos positivos para a geração futura dele. Né? Então, ele foi o maior quebrador, né? Jacó começou a quebrar esse ciclo e ele meio que terminou a quebra desse ciclo de maldição, perpetuando na família dele. Né? Então, aqui a gente tem a quebra do ciclo, né? Tem o legado do engano, né? Foi a bênção do Abraão, que é a promessa de bênção para todas as gerações. Tem a confirmação com Isaac, tem a luta de Jacó e isso se personaliza depois no legado da integridade de José, lá na frente. Então, a bênção continua, né? Já a maldição foi quebrada no meio do caminho. E aqui a gente vem entrando na parte de quebrando o ciclo de engano, né? Como quebrar esse ciclo, né? Bom, primeiro a gente tem que entender que temos padrões de pecados herdados, né? Por exemplo, o que a gente viu foi a mentira, mas existem padrões, por exemplo, que a gente conhece de pessoas, por exemplo, o pai traía, aí o filho vai e trai, aí o outro filho vai e trai. Aí você vê que se perpetua o mesmo pecado, a mesma maldição de traição dentro da família. Ou, por exemplo, a bisavó era fofoqueira, aí a avó é fofoqueira, a mãe é fofoqueira, todo mundo fofoqueira, a família inteira é fofoqueira. Então, são pecados que são externalizados na família, né? E quando eu digo qualquer coisa pode se tornar uma maldição na família, qualquer coisa, qualquer pecado, qualquer ação que não seja conforme a palavra pode se tornar um padrão de pecado herdado, né? Passado de pai para filho, de geração para geração. E não só a mentira, né? E aqui o poder da bênção de Deus, né? Então, como a gente disse, a bênção de Deus é manifestada através do arrependimento e da busca sincera, e tem a capacidade de romper com esses ciclos negativos, trazendo renovação e transformação. Então, a gente vê que a bênção de Deus, ela se perpetuou por toda a genealogia, né? Desde Abraão até José, e ela não cessou, né? Em Jacó ali, porque ele intensificou a busca pelo engano, né? Ele teve que lutar muito mais, mas ele teve uma busca sincera e ele conseguiu perpetuar essa bênção para José, e José já não, José já foi íntegro, então ele quebrou a maldição, mas a bênção ela continuou se perpetuando. Por quê? Porque eles seguiram a palavra de Deus. Alguns ali
tiveram mais tropeços do que outros, mas eles no final seguiram a palavra de Deus e a bênção continuou, já a maldição ela foi quebrada. Então, transformação através do encontro com Deus, né? Então, Jacó, por exemplo, ele encontrou com Deus aí face a face, né? Porém, a gente pode encontrar com Deus de uma maneira mais fácil, depois da vinda de Jesus e do Espírito Santo. E esse encontro com Deus, ele proporciona uma nova identidade para a gente, né? No batismo. E nos dá a força necessária para superar as maldições e padrões de engano, né? Então, Deus, ele nos dá Jesus para a salvação, o Espírito Santo como nosso consolador e o nosso, digamos assim, uma coisa dentro da gente que diz o que a gente deve fazer, nos sugere, nos faz sugestões de coisas boas. E, além disso, ele nos dá a Bíblia, que é a palavra viva para a gente seguir os preceitos conforme Deus quer. Então, ele nos dá todas as armas necessárias para a gente superar essas maldições e padrões de engano. E permitindo que indivíduos e famílias comecem um novo legado. Então, a gente pode começar um novo legado através dessa perpetuação da palavra dentro da nossa família, né? Então, quebrando as maldições geracionais, né? Então, antes, uma família que tinha um legado de pecado pode ter uma busca, né, de uma pessoa, né, por Deus, desesperado por um grupo de pessoas, e ter essa aliança com Deus, e aí ter uma nova criação, né, uma nova identidade de Cristo, e transformar essa família inteira, né, quebrar a maldição da geração inteira dela. Então é isso que a gente deve buscar fazer, não só na nossa família, mas tentar fazer perpetuais entre as famílias das pessoas que a gente conhece, né? Bom, e como a gente pode ser esse agente de bênção em Cristo Jesus, tanto na nossa família, quanto para as outras famílias, né? Então, através de Jesus Cristo, né, estabelecemos uma nova aliança que nos liberta de maldições passadas. Essa aliança não apenas nos transforma, mas também nos capacita a romper ciclos de pecado que afetam nossa história e a de nossas famílias. Em Cristo, recebemos uma nova identidade que nos permite agir como agentes de bênção, promovendo transformação e um legado de bênçãos para as futuras gerações. Então, em Cristo e seguindo a palavra de Deus, a gente consegue ser bênção para outras pessoas, ser sal e luz do mundo, a gente consegue ser o bom exemplo, né? Igual meu pai falou, a gente tem que ser bom exemplo para nossos filhos, né? A gente pode perpetuar essa crença em Jesus Cristo, essa nossa fé, essa nossa boa conduta, né, conforme os mandamentos de Deus, para a nossa família inteira, para nossos filhos, e perpetuar e ser um agente de Jesus Cristo na nossa comunidade. Então, sendo uma boa pessoa, né, igual a gente já vem falando, né, falando um bom dia, sendo uma pessoa boa para as outras pessoas, não fazendo para outra pessoa que a gente não quer que faça com a gente, né, seguindo o mandamento de Deus, né, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né. Bom, quebrando maldições geracionais. Bom, como fazer essa quebra, né? Então, basicamente, não é simples, né? Como a gente viu, Jacó teve que lutar com o anjo, não que a gente vai ter que lutar com o anjo também, mas isso vem por oração, obviamente, né? A gente tem que persistir em oração. A transformação, igual a gente já vem falando nos outros encontros, não é instantânea para a maioria das pessoas, na grande maioria das pessoas, ela é devagar, gradual. Então a gente tem que perseverar em oração, a gente tem que confrontar o nosso passado. Então muitas coisas no passado, às vezes a gente deixa para, não, deixa para depois isso daí, ou a gente não gosta de pensar porque a gente tem algum trauma. É importante a gente refletir sobre aquilo, superar esses traumas, descansar em Jesus Cristo, né? Sermos sinceros com Deus, né? A gente não pode mentir para o próximo, quanto mais para Deus, né? A gente tem que ser sincero com Deus, a gente tem que falar para ele, isso aqui eu não consigo fazer, sabe? A gente não pode falar para Deus que vai fazer uma coisa e depois não fazer, né? A gente tem que ser sincero com Deus. Tentar ser o mais próximo, de confrontar o nosso passado, refletir ele e tentar, com Deus, fazer com que a gente seja transformado, né? E com essa nossa nova identidade em Cristo, né, ela nos capacita a romper esse ciclo de maldição, né? E ter uma bênção no futuro, né? Bom, aqui eu fiz uma musicazinha, um louvor sobre isso, que eu vou passar para a gente escutar um pouco. Já está quase no final do encontro também. Então, rapidinho.
Olho pra minha casa, olho pra minha história, vejo os mesmos ciclos, a mesma trajetória. Mas hoje eu me levanto e clamo a Ti, Senhor. Quero ser a fonte do Teu rio de amor Pra minha família, não vou me conformar com a herança de dor, nem aceitar o laço que o passado me legou. Como Jacó, eu luto em oração pra reescrever o rumo da minha geração. eu vou lutar E eu não te deixarei, não abrirei mão, até que a tua bênção quebre a maldição, até que o anjo me toque e me mude por dentro. Este é o meu clamor, o meu intento. Eu serei a bênção na minha casa, eu serei a quebra da maldição. Em mim começa a nova aliança, uma nova história pra minha geração. Não sou mais quem eu era, teu toque me mudou. a marca da promessa em meu ser ficou. Me chamas por um nome novo, Sou teu Senhor, uma nova vida que encontrou o teu favor. uma nova vida. Eu serei Bênção na minha casa, eu serei a quebra da maldição. Em mim começa a nova aliança, Uma nova história pra minha geração, uma nova história. começa em mim. Eu serei a bênção. Aí, então, o louvorzinho que eu criei para esse encontro aí sobre sermos a bênção na nossa casa, né? Quem cantou aí foi a Vitória, só que não. ChatGPT tá muito. Acreditei, foi o chat GPT que cantou essa música. É inteligência artificial. Não, é uma diferença. Muito loucura, né? Imagina, eu tava comentando assim com a Anderson, eu não tinha assim, né? Que isso, cara? Tá parecendo gente de verdade cantando, tem o coral e tudo. Só fiz a letra só e Como se fosse gente de verdade cantando, que doideira. do jeitinho. Bom, então aqui a gente tem que ser a quebra da maldição na nossa família. Tá mutado, mãe, a sua voz. Ah, é verdade. A falando. Eu tô falando e o louvor ficou lindo, né?
Sim, ficou bom, ficou bom. O Anderson disse que ele criou a voz. Eu crio a letra entre aspas, né? Crio, sei lá, 60, 80%, 60, 70% da letra. E aí as rimas, muitas vezes, eu não ele que faz, né? Mas eu tenho uma estrutura, né? Que eu falo, ó, cria nessa estrutura. E aí eu passo a letra para ele e ele cria a rima baseada no que eu passo para ele. Aí ele colocava voz, eu achei. Não, aí depois eu uso outra inteligência artificial e eu tenho que também colocar uma estrutura para essa inteligência artificial para funcionar direito. Ah, é difícil funcionar bem, assim. Foi uns tempinhos para fazer, para ficar bom, assim. Não é tão simples, não é qualquer coisa que fica bom, não. Mas aí aí eu vejo, faço várias versões e a melhor versão que eu acho, eu pego. Algumas tem que Ai, editar, mas né? Mas ficou bom, ficou bom, achei, eu ficou achei que ficou legal. maravilhosa. Sim, Ficou só bom, sim. não, ficou maravilhosa. Tem exatamente a ver com o nosso encontro, né? Que fala de Jacó, falou da gente ser a bênção na nossa casa, a gente ser quebra na maldição. Então foi para esse encontro mesmo que eu fiz esse louvor aí. Deus falou para ela, vai lá, cria um louvor lá nessas tecnologias que vocês criei. Aí eu fui lá e criei. Bom, e aí ficou bom e eu postei lá no nosso canalzinho do grupo Família Eloísa. Bom, então, por meio dessa fé que a gente tem em Cristo, é possível romper com um ciclo de maldição que se perpetua de geração em geração. Então, a gente tem que aceitar essa nossa nova identidade em Cristo, porque ela nos capacita, né? E nos transforma, e faz com que o nosso legado seja de bênção e esperança para os nossos próximos, nossos filhos, para as pessoas da nossa família. E é basicamente isso hoje. Essa é a mensagem, né? A gente ser bênção, não ser maldição, a gente é, perpetuar coisas boas, a gente conseguir fazer a quebra desses pecados de geração em geração e aprender um pouquinho mais também, né, da história de Abraão, de Jacó, de Isaac, um pouquinho de José ali também. A gente aprender um pouquinho dessa história do começo ali de Israel, né, de Gênesis, né? Foi isso o encontro de hoje. Acho que ele pode parar de gravar. Bacana. Hum.